Aqui estamos com o Sport Center. Tá arrumando, já entramos no ar com o Sport Center. O Link Passe já passou pra gente. Aqui estamos para falar desta quinta-feira no futebol. Cadê o barulhinho? Cadê a musiquinha? Aí a musiquinha. Pô, eu tava espirrando aqui, ó. É. Televisão ao vivo é uma maravilha. Já que eu tô espirrando, vocês me dão licença, então eu vou terminar de espirrar. Termina o serviço aí, enquanto eu vou falando que o Atlético Goianiense conseguiu essa excelente vantagem contra o São Paulo na semifinal da Conmebol Sul-Americana. 3-1 no Serra Dourada, será muito assunto aqui nesse Sport Center. Vamos falar da notícia do dia, a demissão do técnico Roger Machado do Grêmio. Renato Gaúcho volta ao comando do Tricolor Imortal. Tem a Dorival Mania no Flamengo. Muita coisa boa pra gente tratar aqui nesse Sport Center. O quê? Não, pensei que tava solto aí o pontinho do astronauta aí. Não, tá tudo bem. E ainda muitas informações sobre as transferências. No último dia da janela europeia, teve brasileiro trocando de gigante no velho continente. Mas nosso principal assunto deve ser o São Paulo mesmo, Antero. São Paulo e a belíssima vitória do Dragão, que cuspiu fogo e fez 3-1 no São Paulo. Grande vantagem para o jogo da volta na próxima quinta-feira. Tudo bom? Já chegamos, Pequeno. O Pequeno. O Pequeno chegou animado aqui, ó. É isso, né? Mas méritos do Dragão. Sim, claro. Mas o São Paulo teve falhas que foram vitais aí nessa derrota. Vamos lá. Tentando dominar aqui a voz, né? É sempre no começo, você reparou? Nós vamos ter depois embala. Depois embala e acaba o programa. O São Paulo, no começo, até que deu a impressão de que, peraí, não vou fazer feio aqui. Tomou um gol aos 10, empatou aos 22. Tá. Aí manteve o jogo ali equilibrado. Aí veio a expulsão do Igor. Né? Do Igor Gomes. E aí você fala, por isso o time desandou? Começou a desandar. Isso, e antes mesmo do intervalo, o Rogério já mexeu no time, fez 2 substituições, falou, não quero passar susto desde já. Mas passou muitos sustos no segundo tempo. Porque o Atlético foi melhor, o Atlético foi para cima, o Atlético fez 2 gols e que coisa impressionante. É um Atlético completamente diferente daquele do Campeonato Brasileiro. Do brasileiro que vai mal a ponto de ter provocado a demissão do Jorginho no final de semana. E em Copas foi bem, né? Na Copa do Brasil, indo agora na Sul-Americana. Depende apenas de si, de uma derrota até por um gol de diferença para disputar a final contra, eu acho que vai dar Independiente na final. Independiente Del Valle. Independente Del Valle. E o São Paulo, gente, eu até escrevi no blog aqui, eu falei, o São Paulo me lembra aquele personagem da escolinha do professor Raimundo Sandoval Quaresma. Você lembra? Esse eu não lembro, não. Era o Brandão Filho. Aquele que o professor fazia uma pergunta difícil e ele respondia bem. Aí ele fazia uma facinho para tirar 10, ele se embananava. É o São Paulo. O São Paulo todo ano começa bem. Você vê, aí chega na final do Paulista, se embananou. Aí na Copa do Brasil, está complicado. Na Sul-Americana, complicado. Que coisa, hein, São Paulo? Pois é. Daqui a pouquinho a gente volta a falar de Conmebol Sul-Americana aqui no Sport Center. Palavra do Rogério Ceni também e muito mais os lances do jogo já. Mas vamos falar dessa notícia do dia, a bomba do dia, surpreendeu muita gente. A direção do Grêmio decidiu pela demissão do Roger Machado. E aí, especulado no Galo, quando o Turco Mohamed foi demitido do Clube Atlético Mineiro, Renato Gaúcho foi chamado de volta, volta para casa. E aí é isso, o anúncio pegou muita gente de surpresa, é a nossa informação. Gustavo Berton traz todos os detalhes. Vai, Berton! Alô, fã de esportes, Renato Portaluppi está de volta ao Grêmio. O treinador foi contratado no início dessa noite pela diretoria gremista, depois da demissão, claro, do técnico Roger Machado, que vinha com o Grêmio nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Roger foi demitido pouco depois das 7h30 da noite, junto com ele o vice-presidente de futebol Denis Abraão e o diretor de futebol César Vasquez também deixam o cargo, ou seja, uma mudança geral no departamento de futebol do Grêmio, que não vence há 4 rodadas nessa Série B do Campeonato Brasileiro, caiu uma posição da 3ª para a 4ª colocação e em caso de tropeço, combinado com uma vitória do Londrina, o Grêmio poderia já nessa sexta-feira deixar o G4 e aí estaria fora da zona de acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Diante desse cenário, o presidente Romildo Bolzan tomou essas atitudes, demitiu o técnico Roger Machado e contratou Renato Portaluppi, que chega para sua 4ª passagem no Grêmio. Feliz por acertar a minha bola.
O nosso objetivo é voltarmos para a primeira divisão, sem dúvida alguma. Esse vai ser o nosso maior desafio. Mas o nosso desafio começa diante do Vila Nova. A gente precisa dessa vitória. Estou convocando a torcida para que compareça à arena, incentive bastante nossos jogadores. Contamos com a sua ajuda, com o seu incentivo, para que a gente consiga o nosso objetivo. Um grande abraço a todos vocês. Lembrando que Renato, na sua última passagem, conquistou a Copa do Brasil, a Libertadores da América, além de títulos estaduais. Ele chega a Porto Alegre já nos próximos dias, não vai comandar o time na partida contra o Vila Nova nessa sexta. Quem comanda é o César Lopes, treinador auxiliar do Grêmio, e o Renato fica já à disposição e treinando o clube para o jogo contra o Vasco da Gama, no próximo dia 11 de setembro, também na Arena Gremista. Renato Portaluppi é o novo técnico do Grêmio. Roger Machado deixou o comando da equipe. Volto com você. Obrigado, Berton. É assim que o Renato Gaúcho vai encontrar a Série B. Cruzeiro líder com 58 pontos. Bahia é o segundão com 47, apesar da derrota essa semana. O Vasco é o terceiro com 44. E o Grêmio está ali, ao lado, com 44 pontos conquistados. Apenas 3 pontos na frente do Londrina, que tem 41 e está em quinto lugar. O Sport, sexto, soma 40. Nesta sexta, o Grêmio recebe o Vila Nova na Arena, ainda sem o Renato, que brevemente estreará. Notícia que já demos várias vezes aqui, né? Renato é o novo técnico do Grêmio. Ô Antero, o Roger ficou naquela pressão. A gente falava aqui, né? Ah, se perder vai cair, se perder vai cair. Mas aí a direção ia lá e bancava. O Denis Abraão bancou. Só que dessa vez o Denis Abraão rodou junto, né? E a gente fala muito de 3 derrotas. O Grêmio teve 3 derrotas em 4 jogos, né? Tava meio na cara. A gente falou sobre isso ontem, inclusive, né? Lembra que eu falei assim, olha, dirigente, a gente está tanto tempo nesse negócio, que eu falo, dirigente que garante a permanência de treinador, na hora que começa a perceber a pressão, sobretudo da torcida, não quer saber, ele joga realmente o técnico na arena, né, para as feras. E manda embora. Mas não tem como, não tem. É um negócio tão engraçado. Sério, acho que eu vi esse tipo de coisa umas 800 vezes na carreira, se não mais. Não, o técnico tem, está mantido, tem um projeto, não é coisa nenhuma. O Roger já há algum tempo balançava. Boa parte da torcida já estava contra ele, hein? A torcida, até eu li em algum lugar, acho que no dia desse já tinha demitido o Roger, antes da direção, antes até dessa última derrota. Então, houve um desgaste muito rápido, né, nesse Grêmio em transformação. Um Grêmio que tem 11 vitórias, 11 empates na Série B e 5 derrotas apenas. Só que 3 nas últimas 4 rodadas. Então você vê como deu essa desandada recente o Grêmio. E aí a direção o que é que faz? Aí troca, até porque é para acalmar o público, para ver se dá uma mexida no ambiente com os jogadores. Entra um pouquinho também de superstição, de mística, naquela de que, não, quando se muda técnico, as coisas se encaixam. Vem o Renato, que teve uma passagem marcante, esta sua penúltima, a ponto de ele pedir e o clube lhe ter dado uma estátua por aquilo que conquistou. Só que o Renato, no ano passado, quando saiu, já começava o declínio do Grêmio. Quer dizer, muito do que o Grêmio também viveu passou pela última fase do trabalho do Renato. Antes até depois de sair e tal, foi para o Flamengo, etc. Mas é um Grêmio que tem, em parte, o dedo dele na questão positiva e também na questão negativa. Então, eu já vi torcedor dizendo, ele volta para consertar? Eu espero que sim. O Renato é um grande personagem, né? Ele como motivador, ele funciona muito. Então, você espera um Grêmio diferente já nos próximos jogos. O Grêmio está a 1 ponto do Vasco, né? O Vasco 45, o Grêmio 44. Eu espero, a torcida espera e a direção espera. Então, essa é a cobrança em cima do Renato. Ele pega uma bucha, a reta final da Série B, claro que ainda há muitas rodadas, mas a gente pode considerar já o terço final da competição com uma obrigação, levar o Grêmio de volta à Série A, que até ele colocou no vídeo oficial. Pronto,
pode ficar em quarto lugar, aí tanto faz, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Tem de voltar para a primeira divisão. É isso. É uma tarefa possível? Claro que é, pelo elenco que tem, pelos jogadores que estão acostumados até a desafios grandes, embora muitos também sejam jovens. A diferença que já foi bem maior desse G4 em relação aos demais, encurtou, porque Grêmio, Vasco, Bahia também andaram negando fogo. O Cruzeiro não. O Cruzeiro já está dentro, está promovido, já pode, a sua direção, se tiver cabeça, Ronaldo e seus auxiliares, já pensarem na estratégia e em mercado para 2023. E os outros não. Os outros ainda têm de ficar alerta. Você fala, até o Bahia, também o Bahia. Que a diferença hoje é pequena. O do Bahia são, para o Londrina, 6 pontos só. Londrina 41, para o Vasco, então são... Para o Grêmio são 3, para o Vasco são 4. E para o Bahia são 6. É isso. Londrina e Sport estão ali olhando para cima e estão chegando, pessoal. Exatamente. E eu acho que são os dois que podem, né, eventualmente, modificar esse G4. Então, o Grêmio tem de ficar realmente bem alerta. E o Renato está naquela, né? Estava sossegado, volta. Se der certo, como há grande possibilidade de que isso aconteça, já vai dizer, eu cheguei e consertei. Quem não é bobo. Levei para a Série A. Aí vão falar, eu mereço uma estátua. Ah, não, ele já tem, né? Não, ele vai merecer um busto depois. Um busto, do outro lado, da arena. Bom, agora o Flamengo, a nação rubro-negra, ainda comemora a excelente vitória sobre o Vélez Sarsfield em território argentino na semifinal da Conmebol Libertadores, histórica, por que não? E a torcida vive uma espécie de Dorival mania agora, que aliás promete espantar um certo fantasma lusitano. A reportagem é da Roberta Barroso. O fantasma de Jorge Jesus rondou a Gávea por muito tempo. Os técnicos do Flamengo, que vieram depois de JJ, tiveram que lidar com a sombra do português. Qualquer tropeço era motivo para o nome do Mister voltar a ecoar entre os rubro-negros. Mas parece que agora a sombra de Jorge Jesus foi embora. Com um futebol envolvente, o Flamengo de Dorival Júnior está na briga pelo título do Brasileirão e a um passo de classificar para as finais da Copa do Brasil e da Conmebol Libertadores. E o Sport Center quer saber do torcedor. Quem começou melhor, Jesus ou Dorival? Então, Jesus foi bem, tem respeito da nação, mas o Dorival Diola, esquece. Tá construindo uma história linda no Mengão e eu acredito que esse ano é a Copa do Brasil, Libertadores, Mundial e se o Palmeiras bobear, até o Brasileirão. É isso, esquece. Esquece, melhor técnico do Brasil. Com certeza o Dorival chegou para levar a gente de novo aí essa tão sonhada taça que é o Tri de novo no Equador. A gente teve por último aí, assim, com sucesso, Jorge Jesus, que implantou uma filosofia de trabalho completamente diferente, que a gente estava acostumado, essa marcação alta. E o Dorival tem muito mérito ele resgatou um pouco dessa tática, mas ao mesmo tempo implantou e resgatou jogadores que não estavam bem, né? Como o Rodinei e Léo Pereira. Jorge Jesus, nos primeiros 24 jogos, acumulou 16 vitórias, 6 empates e 2 derrotas, 48 gols pró e 19 contra. Dorival, em 24 partidas, no Flamengo tem 18 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, 51 gols pró e 14 contra. Ou seja, Dorival tem uma leve vantagem no aproveitamento. Jesus ainda foi eliminado da Copa do Brasil nas quartas de final, suou para despachar o Emelec nos pênaltis e avançar para as quartas da Libertadores em 2019. E agora o nome que não sai da cabeça dos rubro-negros é esse aí. Jesus acabou agora, não tem mais mister, é Dorival Diola agora, acabou, filho. Pedro artilheiro, seleção, é o novo da Copa. Dorival pode se consagrar de vez neste Flamengo 2022? O time está bem, a torcida cheia de confiança e muitos ainda acreditam que o Flamengo pode vencer a concorrência do líder Palmeiras no Brasileiro.
O Dorival sabe aqui qual é o desejo de todos nós aqui. É a gente disputar as três, se possível, disputar as três competições de uma maneira contundente para que se chegue nos resultados que a gente entende. Mas eu acho que o grande campeonato que a gente tem que correr atrás até o final agora é o Campeonato Brasileiro e isso com certeza será feito. Essa frase rodou nos grupos rubro-negros, né? Que nem pólvora, porque dando um foco ali para o Campeonato Brasileiro. Palavras do Marcos Braz. Dorival Júnior é uma espécie de dominador do continente. Ele, no Ceará, pela Conmebol Sul-Americana, foram 6 jogos, 6 vitórias. Aí deixou o Vozão, foi para o Flamengo. Na Liberta pelo Flamengo já são 5 partidas, também 100% de aproveitamento. Espetacular o trabalho dele no mata-mata sul-americano. Sim. Nos dois. Nos dois, espetacular. Respeito, admiro o trabalho do Dorival. Respeito a pessoa também, é um sujeito decente, né? Há muito tempo no futebol, como jogador, depois como técnico, há mais tempo, né, até como técnico, e merece viver esse momento, que pode ser o pico, o auge de sua carreira. Com a possibilidade de conquistar 3 títulos. Possibilidade, gente, não estou dizendo que já ganhou. Possibilidade. Lembra do papo de ontem que eu falei? A gente não pode fazer com que os caras fiquem animados quando vive um bom momento, e a gente não pode elogiar um time que está em bom momento. Só para lembrar, a gente conversou com o André Kifuri no Sport Center das 8 da noite, ele algumas vezes falou, é praticamente impossível um time conseguir as 3, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, e o Flamengo tem essa possibilidade este ano. É praticamente impossível? Eu diria o seguinte, é muito difícil, muito difícil. Impossível, não, mas é muito difícil. Mas ok. Ele pode ganhar um desses 3 torneios. Que seja, um. Pode ser Libertadores, pode ser o Brasileiro, pode ser a Copa do Brasil. Já terá sido muito interessante. Um prêmio para o trabalho dele e para o próprio Flamengo, que o ano passado teve um ano, de certa forma, decepcionante. Eu vejo o Grêmio, eu vejo o Flamengo, já falei aqui algumas vezes, com o Edu até fora do ar, falei, esse time está com pinta de que pode levar 2 taças. Quais? Claro, você fala assim, o que é que está mais à vista? Você vê a Copa do Brasil e vê a Libertadores, com um jogo único, seja com o Atlético ou contra o Palmeiras, também tem essa possibilidade. Claro que o adversário também terá. No Brasileiro, eu vejo a possibilidade no Flamengo, e já falei aqui em algumas ocasiões, mas não custa a gente repetir, porque na parte final da competição, o Flamengo receberá vários dos times da parte de cima, enquanto Palmeiras e Fluminense, que também está ali na briga, serão visitantes. Então, esses são os jogos que podem pesar em favor do Flamengo. Mas ele tem que fazer a parte dele e os outros não. E o Palmeiras, que não perdeu ainda fora de casa, tem que perder alguns. Pode. Tem que mudar a rota do Palmeiras. Não adianta só o Flamengo jogar. Exatamente. É isso que eu estou falando. Não é só a parte dele, também tem de contar com a falha dos outros. Agora sim, vamos lá. Que eu gosto assim dessa questão de números. As comparações, elas são bacanas, assim, para deixar o torcedor animado, para encher a bola merecidamente de um técnico como o Dorival, para animar papo de botequim. Mas eu sempre falo, gente, isso aqui não é ciência, não é? É uma curiosidade, uma grande curiosidade, uma constatação de que o trabalho do Dorival está sendo muito bem feito e ele pegou o time num momento de turbulência, de desconfiança. O Jorge Jesus até começou mais sereno, né? No intervalo, era uma Copa América, ele pôde treinar o time, prepará-lo e depois ter essa sequência formidável. Porém, gente, o Jorge Jesus, ele ganhou Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou o Carioca, ganhou umas taças a mais e tal. Então, vamos esperar que o Dorival também consiga essas conquistas, ou pelo menos parte delas. Aí sim, aí a gente pode chegar e falar assim, poxa, ele não só superou em números, mas superou ou igualou ou chegou perto também em taças, que no fundo é isso que o torcedor quer. O torcedor chamou de Dorival Diola. Doriola, pode ser, sei lá. E o Rodinei? A ESPN da Argentina noticia uma possível ida do lateral direito do Flamengo ao River Plate. Olha só, o empresário do lateral disse que houve sim uma sondagem, trabalho aqui da nossa equipe da ESPN Brasil. E aí o empresário do lateral disse que houve essa sondagem
e que o Rodinei decidiu não ficar no Flamengo ao final do contrato que acaba este ano. Olha, eu acho estranho, Antero. E o Rodinei está jogando tanta bola. Por que não ficar no Flamengo? Bom, cada dia é diferente do outro no futebol. A gente sabe que as coisas mudam muito rapidamente. O Rodinei, você lembra? Uma época ele era reserva, não era nem opção, malhado pela torcida, malhado também pela crítica, e agora ele vive um momento espetacular e tem que escolher o que é melhor para ele. Pode ser que seja uma questão de grana. A ver, como dizem os hermanos. Agora, o próximo desafio do Flamengo é contra o Ceará, exatamente o ex-clube do Dorival Júnior. Quem traz as últimas do Mengão é o Pedro Henrique Torre. Fala pessoal, o Flamengo já de volta ao Brasil depois da grande vitória na Copa Conmebol Libertadores, um 4-0 sobre o Vélez na Argentina, semifinal. O Flamengo encaminhou a vaga para a grande decisão, não está garantido, mas agora tem que pensar também no Campeonato Brasileiro. Domingo tem jogo, 11 horas da manhã, no Maracanã, contra o Ceará. O Flamengo segue a sua perseguição ao líder Palmeiras, que está a 7 pontos de distância. O técnico Dorival Júnior ainda não sabe a equipe que vai mandar em campo, espera a reapresentação do elenco nesta sexta-feira, depois de uma quinta de folga, e aí vai analisar, junto com a sua comissão técnica, a condição física de cada jogador. O que ele sabe é que na quarta-feira que vem, no Maracanã, contra o Vélez, não vai poder contar com Davi Luiz, também com Léo Pereira. Os dois estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. E também que Thiago Maia e Gabigol estão pendurados, com 2 amarelos. Se levarem o terceiro, ficam fora de uma possível decisão se o Flamengo se classificar na Libertadores. Então ele pode, de repente, escalar os 4 atletas já no domingo, deixá-los fora dessa partida contra o Vélez no meio de semana. Mas tem que deixar mesmo. E o Flamengo está na perseguição ao líder Palmeiras no Brasileirão. Abel Ferreira tem dilemas para este final de semana. Poupar ou não poupar? Eis a questão do técnico do Palmeiras. O próximo desafio é contra o Bragantino pelo Brasileirão, competição que o time lidera há 15 rodadas. Tem 7 pontos à frente do segundo colocado, mas vê o vice-líder em ascensão. Mesmo com o time reserva, o Flamengo venceu 7 das últimas 8 rodadas. Agora é atrás do brasileiro aí, lógico, ainda tem o São Paulo no dia 14, eu sempre digo isso, tem a história de São Paulo, a força de São Paulo, a gente não pode brincar com isso, mas eu acho que o grande campeonato que a gente tem que correr atrás até o final agora é o Campeonato Brasileiro e isso com certeza será feito. Do outro lado, o Palmeiras tem confronto decisivo contra o Atlético Paranaense na próxima terça-feira pela Libertadores da América e precisa da vitória por 2 gols de diferença para chegar à sua 3ª final consecutiva. E aí, o que faz Abel Ferreira? Mantém força máxima contra o Bragantino no Brasileiro ou preserva os principais jogadores para o jogo decisivo da Libertadores? A questão envolve a parte física dos jogadores. Rafael Veiga teve entorse no tornozelo contra o Atlético Paranaense em Curitiba e dificilmente estará em campo no jogo da volta. Gustavo Scarpa retorna à equipe. Ele é o segundo do elenco com participações nos gols do Palmeiras. 9 gols, 13 assistências, fundamental para o time nessa temporada. A dúvida é se o técnico vai escalá-lo contra o Bragantino e correr o risco de não contar com um único meio armador na decisão diante do Atlético, ou então poupá-lo pensando na terça-feira. O questionamento também vale para os atacantes, Dudu e Rony, decisivos para o time. No momento, os dois não têm substitutos à altura. A interrogação na cabeça do técnico aumenta pela fase dos reservas. A última vez que um jogador que veio do banco marcou foi há 5 jogos, na vitória contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro. De lá para cá, o Palmeiras, que tem média de 2 gols por partida na temporada, viu a produção ofensiva despencar. Nos últimos 5 confrontos, o time do técnico Abel Ferreira marcou apenas 3 vezes. Flamengo nível 5, Corinthians nível 5, Fluminense nível 5 e hoje nível 5. Jogos difíceis.
jogos muito difíceis. Analisando cada posição, a questão do técnico do Palmeiras parece bem complexa. O treinador certamente deve estar elaborando um plano, pensando consigo mesmo, para evitar que os próximos 2 jogos não tenham um desfecho digno de uma tragédia de Shakespeare. Não, que tragédia é o quê? Tem também as comédias de Shakespeare, que são ótimas, né? pô. Pra quem não entendeu, lá, quando o Abel fala nível 5, é uma escala de 0 a 5. 0 né? a 5, claro. Que Quer dizer, nível máximo. Jogo difícil, né? 7 pontos a diferença. Antero, ajude Abel Ferreira As a alegres decidir. comadres de Windsor, por exemplo, me lembrei agora. Sonhos de uma noite de verão. Sonhos de uma noite de verão, beleza. Por que não? Ajude Abel Ferreira. Poupar, aliás, poupar ou não poupar, eis a questão, Antero, vou falar nisso. Eu prefiro ele assim, a megera domada. É isso, né? Porque tem uma boa gordura no Brasileirão, são 7 pontos. É Scarpa mais alguns reservas contra o Bragantino? Também não. Essa gordura, como a gente falou, ela corre um risco. Eu estava fazendo a conta aqui. Claro que a gente não tem os dados de desgaste que o Abel tem e seus colaboradores fazem, né? Os médicos, enfim, de como está a situação do grupo. Mas vamos lá, o Palmeiras, ele tem um jogo com o Juventude no Brasileiro depois dessa rodada com o Bragantino. Vai ser mandante contra um dos piores times do campeonato. Daí ele tem uma semana seguinte, tem um jogo contra o Santos, também em casa. Tem a semana toda para descansar. Aí ele tem depois ainda um jogo com o Galo como visitante. Depois, 10 dias depois. E tem depois o Botafogo também como visitante aí no dia 3, segunda, que é depois da eleição. Né? Não sei, talvez ele possa chegar, pedir para os seus jogadores, ou uma parte deles, né, dos principais, terem um esforço adicional nesse jogo com o Bragantino e contra o Atlético Paranaense. E depois dar uma respirada na próxima rodada, e aí vai ter um tempo de recuperar, 10 dias, vários desses jogadores. Mas é um risco também, que um deles pode, no jogo contra o Bragantino, se contundir. Então vejo que é um dilema realmente muito grande do Abel. Quem ele tem certo para colocar? O Danilo, né, que não vai jogar mesmo a outra partida. Talvez o Scarpa, por ter ficado fora no meio de semana. Aí tem de ver como é que estão o Gomes, o Everton, aqueles que sempre jogam, né? Piquerez também, que tem um alto aproveitamento. Mas a questão não é nem defensiva, é como o Vinícius lembrou, é meio e, sobretudo, na frente, o ataque. Esse é o dilema do Palmeiras, que o Palmeiras, infelizmente, expôs, nessa sua fase recente de turbulência, limitações de jogadores que entrem e decidam, como já houve em outros momentos. Tem um gol decisivo do Breno Lopes, outro gol decisivo do Daverson, mas eram coisas assim, importantíssimas, mas pontuais. Não para, digamos assim, para o dia a dia. Para o dia a dia está fazendo falta uma diversidade e qualidade até maior do elenco. O Veiga fez uma partida razoável contra o Atlético Goianiense, né? A falta do Scarpa e do Danilo é enorme, né? Lembrando que o Scarpa volta nesse segundo jogo semifinal da Libertadores contra o Atlético Paranaense. Vamos para Goiânia, contato com o meu xará Eduardo Afonso, que traz as informações direto do Serra Dourada. 3-1 para o Atlético Goianiense. Mas o semifinal. Edu, uma hora está aqui, outra hora está ali. Joga... Rapaz, o moço trabalha, que eu vou te falar. O moço viaja. E tem milhagem, hein? Sempre na categoria, com muita informação, o que é mais importante. Está pensando o quê? Muita milhagem e muita informação. Esse é Eduardo Afonso, para falar da grande vantagem do Atlético Goianiense na noite de hoje. Edu, 3-1, amigo. Boa noite. Boa noite. Já na madrugada, quase um bom dia para você, meu xará Edu Elias. Anterito, saudade do amigo, um grande abraço a todos que acompanham o Sport Center. Estou aqui do lado externo do Serra Dourada, a gente vai poder ver, o ônibus do São Paulo ainda está parado ali, está aguardando para ir direto para o aeroporto Santa Genoveva, embarca e viaja agora de madrugada para a capital paulista, chega aí 1h30 de voo, se conseguir sair umas 2 da manhã, deve chegar umas 13h30, 4 da manhã aí, e carregando uma derrota doída, hein? Doída, 3-1, São Paulo vai ter que sangrar no jogo de quinta-feira que vem para conseguir pelo menos 2 gols de diferença no Morumbi e levar a decisão para os pênaltis ou 3 gols e conquistar a sua classificação para a decisão da Copa Sul-Americana.
Sul-Americana. Hoje o time não jogou absolutamente nada e ainda teve uma expulsão do Igor Gomes no primeiro tempo, que complicou demais a vida do Rogério Ceni. No segundo tempo, a equipe do Atlético deitou em cima do São Paulo diante de 32 mil pessoas. Os gols, aos 10 do primeiro tempo, o Atlético fez 1-0, com o Jorginho, o único meia que a equipe tinha. Depois, o São Paulo empatou com o Luciano aos 22 de cabeça. Tivemos um gol ainda do Shailon. Esse São Paulino prevaleceu a lei do ex, 2-1. E uma falha do Jandrei, óbvio, a falha terrível do Jandrei. E o terceiro, o Diego Costa, saiu correndo atrás do Léo Pereira. Não fez a falta e aí o Léo só tocou na saída do Jandrei. Ficou gigante o resultado para o Atlético. O São Paulo tomou um sufoco, não foram muitas bolas no gol, mas as que foram entraram. Vou dar um dado estatístico antes de chamar os personagens, né? Essa é a 4ª derrota seguida do São Paulo. São 5 partidas sem vencer, mas 4 derrotas seguidas. Desde 2013, o São Paulo não tinha uma sequência tão ruim de derrotas. Em 2013, com 3 técnicos. Ney Franco, que só uma partida contra o Corinthians, depois o interino Milton Cruz, em 2 partidas contra Santos e Bahia, e aí o novo técnico Paulo Autuori, em outras 4 partidas, contra Vitória, Corinthians, Cruzeiro e Internacional. Foram 7 derrotas seguidas. Lá se vão 9 anos que o São Paulo não passava uma situação como essa. Agora a gente ouve personagens. Técnico Rogério Ceni é quem começa falando e já jogando uma responsabilidade gigante no seu elenco para o jogo de quinta-feira que vem. Não há motivação nesse momento, há obrigação. Não é, Rogério? Já não é mais motivação, é obrigação. Já não tem mais motivação, é obrigação. Nós temos que ganhar, nós temos que classificar. Isso que falavam até ontem, até hoje não era, mas pela péssima partida que nós fizemos hoje, se tornou uma obrigação realmente a gente classificar o São Paulo para... Então, se não tem motivação, essas 50, 60, 70 mil pessoas do Morumbi, e nós vamos temos que jogar tecnicamente o nosso melhor. Sobre a posição de goleiro, acho que o torcedor voltou a mostrar um certo incômodo. Você pretende, nos próximos jogos, fazer um rodízio, dar chance para o Felipe Alves? Eu pretendo ganhar os próximos jogos, da maneira como for escalado, da maneira como for escolhido. Nós temos um jogo em menos de 72 horas, em Cuiabá, e depois temos esse jogo da volta contra o Atlético Goianiense. Nós estamos apertados no Campeonato Brasileiro e nós temos um jogo que se tornou mais difícil no Morumbi, porém não impossível se reverter. Então nós vamos escolher o que for melhor para esses 2 jogos, amanhã e sábado. É um momento difícil, a verdade. Acho que o primeiro tempo a gente respeitou un poquinho a saída deles. Mi maior decepção foi haber ficado eliminado em 2016 na Copa Libertadores. Hoje não estamos eliminados, temos mais uma batalha no Morumbi, sabemos que lá vamos a deixar a vida. Eu, por minha parte, vou deixar a vida para deixar o São Paulo jogar mais uma final internacional. A equipe soube suportar, soube ter maturidade para construir o placar, né? Às vezes fala, mas tinha um a mais com bastante tempo de jogo. Nós estamos vendo grandes times, talvez os melhores times do país, jogando com um a mais e não conseguindo fazer os gols. A equipe teve maturidade para jogar, para achar os espaços. Os meninos que entraram deram resultado. Acho que isso acho que engrandifica o resultado, porque meninos que foram, a gente foi colocando, foi oportunizando, foram entrando e foram dando resultados. As jogadas aconteceram no segundo tempo, com esses jovens aí que entraram. Que estreia do Eduardo Batista, chegando. Quanto Eduardo, né? O Eduardo Afonso. Companheiro, o fato é que o São Paulo atacou muito pouco, né? E só lembrando que o Felipe Alves não pode jogar na Conmebol Sul-Americana, ou pode, pelo prazo de inscrição? Pode. Porque tem muito São Paulino que está preocupado com o Jandrei, né? É isso, Xará. Pode jogar sim. Todos estão à disposição, todos os contratados na janela estão à disposição na Copa Sul-Americana. O Felipe Alves não pode na Copa do Brasil, não poderá estar no Maracanã contra o Flamengo. Mas, claro, há uma preocupação porque o Jandrei tem falhado também. Você lembra aquela fase, vocês lembram aquela fase do Volpi, né? O Volpi falhou em quartas de final contra o Fortaleza no Morumbi, falhou em quartas no jogo da volta em Fortaleza, tomou um gol estranho do meio campo. Aí naquela semifinal da Libertadores, naquela quartas de Libertadores para o Palmeiras, muitos atribuíram as falhas dele, a desclassificação. O Jandrei vem tendo uma sequência muito parecida com a do Volpi. Vai cair
caindo em desgraça com a torcida. Então, vamos ver se o Rogério vai repensar o goleiro para quinta-feira que vem. O que eu posso te afirmar nesse finalzinho de boletim é o seguinte: domingo contra o Cuiabá, em que pese um 13º lugar na tabela do Brasileiro, força mínima. A gente costuma falar força máxima, força mínima. O Rogério volta com o elenco para a capital, vai trabalhar um time alternativo para domingo. O São Paulo ainda não está tão arriscado como está o Atlético na zona de rebaixamento, por exemplo, e que pega o Atlético Mineiro aqui mesmo em Goiânia. O São Paulo ainda pode ter uma gordurinha aí para queimar na 13ª colocação, para focar suas atenções totais no jogo de quinta-feira que vem, que já tem mais de 40 mil ingressos. Talvez com essa paulada de hoje a torcida tenha um ânimo um pouquinho menos acelerado para comprar o restante. Mas durante a semana, principalmente se conseguir uma vitória lá em Cuiabá, quem sabe esse entusiasmo volta e o torcedor do São Paulo lota o Morumbi. Será necessário. E o Atlético, que teve a lição com o Corinthians, na Copa do Brasil, abriu 2 gols de vantagem e perdeu. Agora está escaldado, o que deve tornar o jogo mais difícil ainda para o São Paulo na próxima quinta-feira. Xará. É isso. Obrigado, Eduardo Afonso, pelas informações. Bom descanso para você. O Atlético Goianiense mergulhado na zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, é o penúltimo colocado, mas nas Copas vem bem. Foi eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil e agora consegue essa excelente vantagem contra o São Paulo na Sul-Americana e merecida. Quer dizer, em que pesem os erros do São Paulo, Jandrei, acho que o Reinaldo teve marcação meio frouxa no primeiro gol, deixou a ala esquerda ali rolar a jogada, depois teve o Diego Costa marcando ali sem muita disposição e o Igor Gomes, que foi expulso. Em que pesem esses erros? O Atlético mereceu demais o resultado, né? Então, vamos fazer o seguinte: não foi o São Paulo que perdeu, foi o Atlético que ganhou. O Atlético ganhou, ele mereceu. Então, explorou erros do adversário. O jogo é isso. Você se prepara para fazer bem a sua parte e, se o outro erra, tem de ficar esperto para aproveitar. É básico, é uma coisa bem simplesinha, bem óbvia no esporte em geral. E coletivos, esportes coletivos mais ainda. Então, o Atlético... A gente está vendo o Reinaldo correndo atrás ali no gol do Jorginho. Na jogada do Dudu. O Atlético, ele tinha uma proposta que era de encarar o São Paulo, sabia que precisava fazer um bom resultado jogando em casa e se comportou para isso. Claro que foi ajudado por esses detalhes importantes que você citou, até o fato de ter um a mais, e dessa vez o time que teve um a mais não se atrapalhou, o Atlético não se atrapalhou, tendo um jogador a mais do que o adversário por mais de um tempo, né? Soube aproveitar também essa vantagem, aumentou a pressão sobre o São Paulo no segundo tempo, fez os 2 gols, a torcida no fim até dizia, né, mais um, que sabia que se eventual fizesse 4-1 seria um peso terrível para o São Paulo tirar na semana que vem. O São Paulo pode tirar essa diferença? Sim, pode. Pode, porque são times que, nesta competição, se equivalem. Se bem que no brasileiro a gente está vendo que São Paulo também tem pontuado muito pouco. Mas terá de jogar muito mais, muito mais. Olha, o São Paulo, depois do tri brasileiro 6-7-8, eu sempre bato nessa tecla, que é para despertar realmente, sabe, a consciência do torcedor são paulino. Tem 2 títulos, uma Sul-Americana 2012 e o Paulista do ano passado. E nada mais. Isso é uma coisa paupérrima para um clube como o São Paulo. E o São Paulo, quando eu brinquei com a questão do personagem, começa o ano, o personagem da escolinha, começa o ano com perspectivas ótimas e termina colecionando frustrações. E o São Paulo pode chegar à final da Sul-Americana, São Paulo pode ser campeão, né? Ostentar um troféu bacana. No entanto, de novo, para ter certeza, ficando o Rogério Ceni, que essa é a tendência, vai ter de reformular para 2023. Porque é incrível como o São Paulo contrata, depois se espreme, são poucos aqueles que apresentam o que se esperava ou perto daquilo. E já há vários que estão decepcionando nesta temporada. Merecida a vitória do Atlético Goianiense, isso é muito bom, anima também na luta que ele tem terrível para sair da ameaça do descenso. E você imagina só, um Atlético chegando a uma final, sendo campeão, pode até ser rebaixado. Aconteceu com o Palmeiras 2012. 13, não foi? Não, ele caiu em 2012, mas foi campeão da Copa do Brasil e disputou a Libertadores no ano seguinte. Ué, sei lá, ué. A Libertadores de 13. De 13.
porque, quer dizer, espero que não caia o Atlético Goianiense, espero que ele vá à final, seja campeão e continue na Série A, mas pode ter essa compensação. Na próxima quinta-feira, então, o jogo da volta no Morumbi, que deve estar lotado. O torcedor vai ver. Ainda com o apelo do Rogério Ceni. Sabe que tem uma coisa bacana que está E a final no dia 1º de outubro em Córdoba, jogo único. Sabe que tem uma coisa bacana que tem ocorrido, um fenômeno interessante com a torcida do São Paulo? Você lembra quando se dizia que o São Paulino só ia na boa? Sim. Naquela fase que ganhava tudo? Agora está sendo o contrário. O torcedor São Paulino está sendo fiel. Sim, é verdade. Obrigado pela deixa, fiel. Eu rolei para você. Grande garoto. Falemos do Corinthians, por falar em fiel. O Corinthians que completou 112 anos de fundação nesta quinta-feira. É um garoto. É garoto, menino. Parabéns a toda a nação alvinegra. Dia de festa, mas sem perder de vista, é claro, os objetivos da temporada. Lili Nascimento acompanhou a festa do Timão e conta pra gente como foi. Vai, Lili. Noite de festa, muita comemoração, são 112 anos de Corinthians e a torcida que está sempre presente nos estádios também está aqui para comemorar essa grande noite. São várias atrações, shows, mas a principal delas, parte do elenco de 2012 está aqui e no palco conversou com os torcedores. Cássio, Fábio Santos, Danilo, Alex, Alessandro e Roberto de Andrade, que era presidente na época. Eles falaram um pouco sobre os bastidores daquela grande conquista. Aliás, a festa tem nome, 2012, o ano dourado. Nós também conversamos com esses craques. Uma coisa tenho certeza, jamais eu conseguiria ver o que eu vi aqui no Corinthians em outro clube. Eu acho que não tenho a menor dúvida sobre isso, porque tão apaixonada é a torcida corintiana, tão fanática eu acho que o Corinthians é um clube diferente, é um clube... É difícil até falar assim, expressar alguma palavra assim, porque passa um filme, mas um filme muito bacana, mas tenho certeza que tem muitos capítulos bons pela frente. Quantos jogadores já passou aqui e não conquistou, né? Um título tão importante como esse, então fica marcado para sempre. Eu agradeço a Deus de ter feito parte daquele grande time ali que a gente conquistou muita coisa. E recordar 2012 alinhado a esse momento importante que o Corinthians está passando, sem sombra de dúvidas, fica muito mais fácil, muito mais prazeroso da gente conversar, falar e recordar. E durante a festa, o presidente Duílio Monteiro Alves também conversou com a imprensa. Além da comemoração, tocou em 2 assuntos importantes. O futuro de Vitor Pereira e uma possível final na Copa do Brasil contra o Flamengo. Vamos assistir. A gente tem essa pretensão, a gente quer que ele fique, mas vai chegar o momento certo, né? A gente tem esse ano, até pela temporada acabar antes, então a gente tem o tempo a favor, vamos dizer assim. A gente termina o campeonato no começo de novembro, então a gente teria um tempo de, se caso ele não ficar, a gente tem um tempo para procurar um novo treinador e iniciar o ano já com toda a comissão montada. Mas a expectativa e a vontade do Corinthians é que ele permaneça. É um jogo maravilhoso, né? Um jogo grande, o jogo dos maiores clubes do Brasil. Primeiro a gente tem que passar para a final, o Flamengo também, mas o Corinthians estando na final, se for com o Flamengo, eu acho que eu gosto muito, eu gosto de jogo grande e o Corinthians tem todas as condições de brigar como brigou nas quartas de final da Libertadores de igual para igual. Nessa data, querida. Olha o Hércules ali, ó. O Hércules ali. O Hércules, esse é corintiano daquele assim. Esse é. É corintiano otimista. Otimista. Ele é. O Hércules é o seguinte: o Corinthians está na final da Libertadores, vai ser campeão. Ele fala: não vai dar. 112 anos de uma belíssima história. É um dos nossos câmeras aqui. Tá aqui fina. Uma temporada em que altos e baixos, mas com resultados interessantes, né? Semifinalista na Copa do Brasil, vai receber o Fluminense depois do empate em 2-2 e tá no G4 do Brasileirão, é o quarto colocado. Então, tosse, Antero, vai. Põe pra fora tudo que você tá sentindo aqui. Boa. Teste, som. Não? Então, mas o que me chama a atenção, fã de esporte e Antero, é essa frase do Duílio, né? Que vamos manter o Vitor Pereira, a intenção é manter o Vitor Pereira, quer dizer, reconhece que o trabalho do treinador é bom. Mas fica à vontade, você está em casa. Estamos em casa com o fã de esporte. E é isso, né?
Falhou? Então, vamos em frente, então. Mas Vitor Pereira, vamos ver. Aonde vai Vitor Pereira no final da temporada? Ele que tantas vezes já falou coisas que caíram mal em relação a, não, se eu estivesse treinando o Barcelona, você não sabe quanto de dinheiro eu tenho aqui. Dando a entender, nas entrelinhas, que não está tão satisfeito no Corinthians, mas a intenção da diretoria é mantê-lo por reconhecer que faz um bom trabalho. Bom, vamos para o intervalinho rápido, recuperar a voz, a gente já volta com mais Sport Center. É isso, Libertadores, sua lindona. Especialmente o torcedor do Flamengo tá falando isso, né? Vem final. Guayaquil, a passagem disparou, né? Já até foi de 3,5 para 4, de 4 para 5, 5 para 8. Tem gente me mandando aqui dizendo que tá 11. 11 mil uma passagem aérea. É isso, Libertadores. Caramba. Na veia, nesta terça-feira, então, a gente tem Palmeiras e Atlético Paranaense. E na quarta-feira você vê com a gente aqui a volta de Flamengo e Vélez Sarsfield. Flamengo confirmando a sua passagem para a grande final da competição. Agora a voz voltou a ficar legal, tá vendo? Pessoal, desculpe quem estava acompanhando, me deu um negócio que eu tenho aqui que quando trava, rapaz, não tem jeito. É uma espécie de uma coisa. Não, é uma cicatriz de uma antiga operação, você vê? É a vida. E como eu ando com a voz meio ruimzinha, pega naquele ponto lá e... Amanhã trava. Você estará 100%. Amém, tomara. Tchau. Fã de esporte, obrigado pela matinê, companhia. Né? Nesta sexta é matinê, às 11, né? 11h30, né? 11h30? 11h30, é isso aí. Valeu, um abraço, companheiros. Boa sexta-feira para todos nós. Tchau. Um beijão pro amigão Paulo Soares. Amigão, ele estava acompanhando a gente. Volta logo, falou, você tá rouco? Eu falei, tô. Mandou mesmo.